Oi, pessoal. Assim, continuando da última vez, vamos falar sobre Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a última vez nós falamos o quê? Que nós não podemos entender a Deus. Nós não temos como entender tudo de Deus. Não somente sobre a criação, mas em todas as coisas a gente não pode entender a Deus. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Mas por que Ele colocou o sofrimento dentro... Como é que a dor não pode sumir de dentro do homem? Como é que a tristeza não pode sumir de dentro do homem? Eu acredito em Deus, mas por que eu tenho que passar por essa dificuldade? O apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus, mas por que ele tinha que ficar na prisão e apanhar? Então, tem muitas coisas que eu não entendo. Mas isso não significa que eu duvido do amor de Deus. Mas eu somente posso dizer que eu não posso entender tudo sobre o mundo de Deus. Ministrando, eu vi muitas pessoas sofrendo. E nesses momentos eu pensava, por que Deus não os ajuda? Uma vez eu estava orando em casa e tinha um jovem soldado vindo para a minha igreja. Ele estava na Força Aérea e ele estava se formando na Força Aérea. Ele estava casado por 7 anos, mas ele não conseguia ter um filho. E eu estava orando e eu me lembrei desse irmão. E eu falei, Deus, por favor, faça com que ele possa ter um filho. Por isso eu te agradeço. Eu pensei, imagina quão feliz ele ficaria, se a família ficaria se ele tivesse um filho. Aí eu liguei para ele. Eu falei para o casal vir para minha casa. E como eu o chamei, de repente eles ficaram surpresos. E eu falei, eu orei por vocês. E orando por vocês, eu pensei, ia ser tão bom se vocês tivessem um filho. Pensem. Quando eu vejo, ia ser tão bom se vocês tivessem um filho. Imagina quando Deus vê, ia ser melhor ainda. Eu não tenho muito amor por vocês. Mas Deus lhes ama tanto. E se Deus ama tanto assim vocês, Deus deseja lhes dar um filho. E assim eu orei por aquele casal. Eu orei por aquele casal. E depois de alguns meses não teve nenhuma mudança. E um dia a esposa veio me procurar. Pastor, o senhor falou aquilo para mim aqueles dias e em alguns meses não teve mudança. Mas no meu coração veio uma mudança. Eu tenho o coração de que Deus vai me dar um filho. Pastor, eu agradeço se o senhor orar mais uma vez. E naquele dia eu orei. E falei para aquele casal ir embora de novo. E passou bastante tempo e não tinha nenhuma mudança. E uma vez eu fui para o exterior fazer uma conferência e depois voltei para casa. E como eu tinha andado de avião por várias horas, eu estava cansado. E de repente aquela irmã veio correndo feliz para mim.
pastor, eu voltei do ginecologista. Ela falou que porque ela não conseguia menstruar, então ela não podia produzir nenhum óvulo. E certo dia ela tinha que menstruar e o médico falou, se você não tem menstruação, então você deve estar grávida. E o marido ficou muito feliz. E depois de alguns dias, ela ficou grávida. E ela ficou tão barriguda e era tão bom de se ver isso. E assim ela teve um filho. E o nome dele é Paulo. Quando eu vejo isso, o meu coração fica tão feliz. Viver nesse mundo ganhar dinheiro, eu comprar uma casa. Por que isso é uma felicidade? Mas se você puder compartilhar a felicidade com outra pessoa, isso é muito feliz. Mas quando a gente lê a Bíblia, tem muitas coisas que a gente não consegue compreender. Por que será que naquela família não podia ter filhos? Então, se todos desde o começo pudessem ter filho, se todos desde o começo pudessem ter boas situações, se todos tivessem felicidade, quão bom seria? Mas a nossa vida não é assim. No começo é difícil, é sofredor. Muitas pessoas vivem dessa forma no começo, mas um dia, lendo o livro de Atos, eu me assustei. Então, o livro de Atos vai até o capítulo 28. Então, cada capítulo começa com muita dificuldade. Mas quando esses capítulos de Atos acabam, eles acabam com muita felicidade, muito abençoado. Então, em Atos capítulo 3, Pedro foi para o templo, Formosa. E tinha um coxo de nascença mendigando por dinheiro. E naquele tempo ele não tinha nenhum dinheiro. E Pedro estava com tamanha dificuldade. E Pedro falou, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então, em Atos capítulo 3, ele começou como coxo, mas no final do Atos capítulo 3, ele se levantou, pulou, correu. Imagina, olha como mudou de tristeza para felicidade. Então, todos os capítulos de Atos mudam dessa forma. Embora eu não consiga entender bem, mas não é somente Deus que existe nesse mundo. Mas a Bíblia fala que também Satanás existe. Satanás, ele dá sofrimento, ele dá tristeza, ele dá dificuldade. E Deus trocar isso em bênção, isso é a Bíblia. Então, se vocês receberam o perdão do pecado e se vocês permanecerem em Jesus, então eu espero que vocês não tenham medo porque vocês estão sofrendo. Isso somente é um processo que está mudando. Hoje nós estamos fazendo o acampamento mundial e hoje um jovem veio me procurar. A mãe dele pediu para ele participar do acampamento mundial para aprender vida espiritual. Mas esse jovem, ele ficou bravo e falou, eu quero ir embora. E aí eu conversei com esse jovem e foi inútil. Quando eu vi, coitado desse jovem, não adianta.
Se ele quer ir embora, deixa ele ir embora. Mas a mãe estava tão chateada que ela não sabia o que fazer. Eu li o coração da mãe. O filho estava rejeitando ir para diante de Deus. E eu pude ler o rosto da mãe que estava querendo chorar por causa do filho. Quando eu vi o rosto da mãe, eu pude ganhar paz no meu coração. Se o rosto da mãe tem toda essa sinceridade, então o coração de Deus por aquele homem tem muito mais sinceridade. Então esse jovem vai mudar e vai voltar transformado para casa. Esse jovem vai perceber que ele estava errado e vai voltar arrependido para casa. Porque Deus é o ser que trabalha dessa forma. Deus criou o Éden no jardim. E no Éden, ele deixou o homem. Pessoal, o que significa Éden? Representa grande felicidade, grande celebração. Isso que significa. Então, nesse jardim tão agradável, foi o lugar onde Deus nos deixou. E nesse jardim tinham árvores boas e que eram boas para alimento. E no meio do jardim também tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer a árvore da vida, você vai viver eternamente assim como Deus. Mas, pelo contrário, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai receber a sabedoria do conhecimento do bem e do mal. Então se comer o fruto do conhecimento do bem e do mal vai ser muito bom. Ia ser tão bom se a gente pudesse distinguir o bem do mal. Então, facilmente a gente pensa dessa forma. Mas, a partir do momento que a gente teve a sabedoria para reconhecer o bem e o mal, trocou a fé de acreditar em Deus para acreditar no meu julgamento do conhecimento do bem e do mal. Então, porque mais do que acreditar em Deus, Deus deu sabedoria para eu reconhecer o bem e o mal. Então, agora eu me tornei uma pessoa que, em vez de seguir a decisão de Deus, agora eu sou uma pessoa que sigo o conhecimento do bem e do mal. Se eu não tivesse o conhecimento do bem e do mal, se eu não tivesse esse conhecimento de saber o que é bom e mal, então, quando Deus disse que se comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreria, certamente morrerás, então eles aceitariam essa palavra. Mas agora o conhecimento do bem e do mal entrou no nosso coração. Então, ao invés de acreditar em Deus, agora eu comecei a ter o julgamento de acreditar no meu julgamento. Eu tive essa sabedoria de acreditar no meu conhecimento, no meu julgamento. Então, quando as pessoas ficam diante da palavra de Deus, diante da verdade, então, se combina com o meu pensamento, eu aceito. Se não combina, eu rejeito. Então, tem muitas pessoas que têm esse tipo de coração. Então, se combina comigo, eu aceito. Se não combina, eu não aceito. Então, isso é o quê? É eu acreditar mais no meu julgamento do que acreditar na palavra de Deus.
Satanás desejou com que nós comêssemos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus desejou com que a gente comesse da árvore da vida. Ele desejou com que a gente comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Deus queria abrir um caminho, não para viver no pecado, mas viver eternamente com Jesus Cristo. Isso que Deus queria dar para a gente. Então, quando nós entrarmos em Gênesis capítulo 3, eu vou falar de novo. Mas a serpente tentou a mulher e ela não comeu a árvore da vida, mas comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois do homem comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu com eles? Eles acabaram se tornando pessoas que agora acreditavam no seu conhecimento do bem e do mal. As pessoas se transformaram em pessoas que agora, mesmo que tenha a palavra de Deus, eles acreditam e aceitam mais o seu conhecimento do bem e do mal. Então, Satanás colocou o seu pensamento. E assim nós somos facilmente enganados por Satanás. Então não tem como isso daí é uma coisa assim que dói muito no coração. Por quê? Na nossa vida espiritual, até na minha eu experimentei, não existe o trabalho de Satanás sem o trabalho de Deus. E não existe o trabalho de Deus sem o trabalho de Satanás. Então o que isso quer dizer? Quando Deus trabalha, Satanás também sempre trabalha. E quando Satanás trabalha, nunca Deus deixou de trabalhar. Uma vez o meu irmão ficou em tentação e não veio mais para a igreja. E eu me encontrei com meu irmão e estava conversando com ele. E o coração do meu irmão estava cheio de desconfiança. Mano, por tua causa a minha vida foi destruída. Eu estava vivendo tão bem. Mas por que você veio para mim e destruiu a minha vida? Eu vi ele reclamando e cheio de sofrimento. E depois que ele foi embora, eu vi, isso daí não é o coração do meu irmão, isso aí é o coração de Satanás. Então eu fiquei muito chateada. E nós brigamos. E depois o meu irmão foi embora. E eu abaixei minha cabeça e comecei a orar diante de Deus. Mas sabe que coração eu tive em mim? Esse coração não é do meu irmão. Esse coração é Satanás, ele está ouvindo a voz de Satanás. Então, que coração surgiu dentro de mim? Se Satanás trabalha dessa forma, então Deus também vai trabalhar. Por que somente Deus vai trabalhar? Não, Deus também vai trabalhar. Então o coração dele vai mudar. Então esse coração entrou em mim. Esse coração entrou em mim e meu coração começou a mudar. E isso não se tornou mais preocupação para mim e nem tristeza. Mas depois de um tempo, o meu irmão realmente voltou para diante de Deus. E quando eu vejo ele dando todo o seu coração e sua vida para viver pelo Evangelho, quando eu vejo Deus vívido trabalhando dentro dele, eu somente posso agradecer diante de Deus. Pessoal, no meio do jardim tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se nós tivéssemos escolhido a árvore da vida, iria ser tão bom. Mas Adão e Eva não conseguiram aceitar a árvore da vida. Eles foram enganados e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal.
E através disso veio a tristeza, a infelicidade para o homem. Mas a graça e a bênção de transformar isso para a gente poder voltar para Deus, não tem como não glorificar Deus através disso. Quando a gente vê no livro de Atos, Satanás, quando Paulo estava pregando o evangelho, ele foi preso. E na prisão ele estava apanhando tanto, mas depois ele começou a louvar e glorificar e agradecer a Deus. Então, todas portas, por causa do terremoto, se abriram. E o carcereiro pensou que todos os prisioneiros tinham fugido e queriam se matar, mas Paulo o impediu. E naquele dia, Paulo pregou o evangelho para o carcereiro e sua família, e todos receberam salvação. Algo tão incrível. Paulo, ele apanhou, ele estava preso, pareceu uma coisa difícil. Mas se ele não tivesse sido preso, aquele carcereiro jamais teria chance de escutar o evangelho a vida inteira. E Paulo estava no barco indo para Roma. E por causa da tempestade, todo o barco estava balançando. E eles jogaram fora, eles queriam jogar fora todas as pessoas no mar e não dava para ver as estrelas do céu e nem o sol. E eles perderam toda a esperança de salvação. Mas eles entraram numa ilha chamada Lida e todas as pessoas entraram naquela ilha. E porque aquele barco foi todo destruído, não tinha mais como viajar. E eles somente podiam ficar naquela ilha. E Paulo, ficando ali, ele foi mordido por uma víbora. E aquelas pessoas daquele povo chamaram Paulo de assassino. Ele recebeu salvação do mar, mas ele vai morrer agora por causa dessa víbora. Mas Paulo não morreu e aquelas pessoas ficaram assustadas. E assim aquelas pessoas puderam escutar o evangelho, nós podemos ver isso. No começo, quando eles encontraram a tempestade, ou quando ele foi mordido pela víbora, a gente somente pode pensar que isso são coisas miseráveis e tristes. Mas quando a gente vê a Bíblia, não é assim. Quando a gente vê o resultado, Deus também transformou isso para a bênção. Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito o quê? Para aqueles que amam a Deus e foram chamados conforme a sua vontade. Tudo foi feito, tudo coopera para o bem. Se não tiver Satanás, então o pecado dentro do seu coração não ia ter sido formado. Então, mesmo você tendo pecado no seu coração, e se você não cometer pecado e ver como uma pessoa boa, você não vai perceber que existe pecado dentro de você. Você vai ter pecado dentro de você e você somente vai poder morrer de uma forma miserável. Então você vai ter que ir para o inferno eterno. Então dentro do nosso coração tem pecado, mas Satanás, ele começou a espalhar isso no nosso coração para a gente viver pecando. Então Satanás faz a gente cometer muitos pecados e cometendo muitos pecados, a gente acaba percebendo que, eu sou pecador. Se você não tivesse cometido pecado, se Satanás não tivesse feito você cometer pecado, você mesmo sendo pecador, você não perceberia que você é pecador. Então, você morreria cheio de pecado e simplesmente iria para o inferno. Mas Satanás, ele faz aparecer muitas características do pecado dentro de nós. E por causa disso, nós somente podemos cometer pecado. Então, cometendo muitos pecados, a gente fica muito culpado, se sente culpado por causa do pecado. E a gente percebe que a gente é pecador. E assim, a gente somente pode ficar preso no pecado.
cansado do pecado. Quando a gente lê essas histórias, a gente pode ver isso, que o trabalho de Satanás não é somente ruim. Porque Satanás fez isso que eu pude perceber que eu sou uma pessoa má. Eu percebo que eu sou um pecador. Eu percebo que eu quero me libertar do pecado. Surge o coração de querer receber o perdão do pecado. Por isso que nós recebemos o perdão do pecado. Então, o que Satanás faz não é tudo ruim. Então, aquele jovem também, agora, ele deve ter gritado diante da sua mãe e deve ter ido embora. E indo embora, ele vai perceber: por que eu fiz isso diante da minha mãe? E assim, ele vai poder ter a oportunidade de se arrepender do pecado. Por isso, Deus fez a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, então o ser humano jamais poderia descobrir que Deus o salvou. Nós ficamos contra Deus. Nós ficamos contra Deus. Nós nos opomos a Deus. O filho mais velho, na história do filho pródigo, ele não podia ter descoberto o amor de Deus. Mas o filho pródigo, depois que ele cometeu o pecado contra o pai, ele pôde descobrir o coração do pai. Como nós podemos descobrir o coração de Deus se ele trabalha dessa forma tão grande? Eu, claro que não conheço esse coração todo do amor de Deus, mas o que eu sei é que Deus nos amou. Mas é somente porque a gente não consegue entender. Mas tudo que Ele faz é por causa do amor que Ele tem por nós. Tudo que Ele faz por nós. Ele nos mandou o Seu Filho amado e também crucificou o Seu Filho amado na cruz. Coisas que não podem ser feitas sem amor, Deus realizou. Por isso, nós também vamos louvar a esse Deus e vamos agradecer a esse Deus e vamos glorificar a esse Deus. E por mais que a gente passe por dificuldades, nós temos que acreditar no Deus que vai transformar isso em bênção. Agora é um sofrimento, mas com certeza Deus vai transformar isso em bênção. Muito obrigada. Que vocês possam vir nesse momento frequentemente. Até a próxima. Muito obrigada.